culto da nossa amada UPA. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os amados. Para mim é um privilégio maravilhoso, uma satisfação estar aqui, juntamente com a minha amada esposa, Karine. Dá um tchauzinho. Para quem nos visita, eu sou filho dessa casa, essa casa que é um celeiro de profetas. E como é um privilégio estar aqui novamente, a primeira vez depois de ser ordenado ao sagrado ministério e estar expondo as escrituras no culto da UPA, sociedade que eu e minha esposa passamos um tempo auxiliando, e estou muito feliz, estou radiante. Agradeço muito, muito, muito a equipe que decidiu me escolher para essa tarefa, para essa missão honrosa que é estar expondo as escrituras no culto de aniversário de vocês. Parabéns. 51 anos da nossa amada UPA Jardim Primavera. E o tema: Mentes Renovadas, Vidas Transformadas. Qual é o tema, UPA? Qual o tema? De novo, vocês têm que ser mais vivos. Qual o tema de vocês? Mentes renovadas, vidas transformadas. E eu não tive outra opção. Após orar, estudar, até entrei em contato com a irmã Luciene. O texto é o da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Faremos a exposição apenas dos 2 primeiros versículos. Os irmãos podem abrir as escrituras e me acompanhem na leitura. Querido Deus, aqui está a sua palavra. Eis os nossos corações, elevamos a Ti, Senhor Deus Pai. Pai, ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, que a Tua palavra, que possamos compreendê-la, e não somente isso, que o Seu Santo Espírito faça ela florescer, frutificar em nossa vida, Pai, a fim de que pratiquemos as verdades expostas na Sua Sagrada Escritura, Pai. Assim nós oramos a Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 12, depois de expor a doutrina, depois de dizer para a igreja em Roma tudo o que Jesus Cristo fez por eles, agora há uma exortação. Toda aquela ortodoxia, toda aquela doutrina correta que Paulo vem ensinando em sua carta magna, carta essa que foi através da leitura dela que Lutero se converteu, Agostinho se converteu, considerada a obra-prima de Paulo. E aqui, a partir do verso 12, ele vai dizer: já que vocês são salvos, a partir de tudo isso que Cristo já fez, já conquistou na cruz por vocês, essa é a resposta. Ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos juntos, o verso 2: e não vos
palavra de salvação. Mais uma vez, parabéns, amada UPA, adolescentes do Senhor, povo da aliança. E quando a gente faz aniversário, é costume cogitarmos, nos perguntarmos: o que eu vou ganhar? O que eu quero ganhar? Mas a pergunta hoje, após 51 anos de existência dessa amada UPA, é: em quem você está se tornando? Quem você está se tornando? Você está se tornando mais parecido com Cristo? Ou você está mais parecido com o mundo? Agora, pense o seguinte: todo mundo aqui tem celular, ou talvez 99% tem um celular. E todo celular tem a sua atualização, certo? O que acontece quando você ignora essa atualização com o celular? O celular começa a ficar lento, né? Começa a travar, não é isso? É assim também a nossa mente. Também a nossa mente. Se não passar por constantes renovações no espírito, nós ficamos vulneráveis. Ficamos vulneráveis com as investidas do mundo, que tenta a todo momento nos conformar. Como uma forma de bolo, isso aqui não é? Nos conformar, tomar a forma do sistema mundano. Por isso, precisamos constantemente passarmos por renovações na nossa mente, pelo Espírito Santo. Porque o mundo constantemente vai dizer para você, adolescente, o que você deve pensar, o que você deve sentir, o que você deve desejar. Vocês estão me entendendo? Preciso da atenção de vocês, porque trago a mensagem aqui não só para os amados adolescentes, mas tentarei expor a mensagem de uma maneira que toda a igreja possa compreender. Então o mundo ele vai tentar impor isso a vocês. Por isso que a mente de vocês deve estar protegida em Cristo Jesus. E o tema, estou olhando para cá, mas tem ali também. O tema Mentes Renovadas, Vidas Transformadas. Eu queria pedir para deixar a equipe de produção lá deixar. Pode deixar. Show, porque é para ficar massificado na nossa mente mesmo. Mentes renovadas, vidas transformadas. Isso conversa muito conosco. Parabéns para a equipe que escolheu o tema. Conversa muito com a gente, especialmente com os adolescentes. Sabe? Escola, provas, redes sociais. Sabe? Corpo, futuro. E tem muita forma aí do mundo tentando moldar a gente, moldar vocês, adolescentes. Mas Paulo nos chama a atenção a não pegar esse formato do mundo. Paulo nos chama a atenção para passarmos por uma metamorfose na nossa mente que invade cada área da nossa vida, que reflete não só no culto de domingo à noite, mas reflete em cada área, em cada ato da nossa vida. E quando a mente da gente é renovada, quando a mente de vocês é renovada, de fato, a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero expor esses 2 versículos da carta de Paulo aos Romanos em 3 movimentos. O primeiro deles é uma vida entregue a Deus. Uma vida entregue a Deus.
O segundo é não nos conformarmos com esse século. Ter uma mente renovada por Deus. E o terceiro, assim, uma vida transformada na prática. Em primeiro lugar, uma vida entregue a Deus. Paulo, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebam, há uma motivação. Existe uma motivação. Paulo não pede nada aos romanos sem lembrar o porquê. Como eu disse, ele já trabalhou tudo isso anteriormente. Tudo aquilo que Deus já fez por nós, por sua amada igreja. Redenção consumada, salvação, perdão, justificação, reconciliação. Ou seja, não obedecemos para sermos aceitos. Obedecemos porque já fomos aceitos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Lembrando, ele trabalhou toda a ortodoxia, toda a doutrina correta, tudo que Cristo fez, a doutrina salvífica daquilo que Cristo fez, e agora ele exorta a igreja a uma prática. Portanto, agora, a ortopraxia. Sabe, isso não é um peso para nós, não é um peso para vocês, adolescentes, mas é uma resposta de gratidão. Você serve a Deus não para pagar algo, Ele já pagou na cruz, mas porque você já recebeu tudo em Cristo Jesus. Glória a Deus. E ele vai dizer, ele continua: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Diferente da antiga dispensação, do Antigo Testamento, que os sacrifícios eram mortos, agora Deus quer a nossa vida, sacrifício vivo. Quer o nosso viver como um culto. Vocês estão me entendendo? Isso significa a vida inteira colocada no altar. A vida inteira colocada no altar. E a palavra aqui, apresenteis, o significado dela no original é apresentar constantemente. Estar constantemente. Sabe? Não é só um lindo culto de domingo, mas é constantemente, uma vida inteira colocada no altar, corpo, mente, coração, projetos, sonhos, futuro. Não é apenas cantar no culto, isso é bom e deve ser feito, cantar ao Senhor, cânticos no santo ajuntamento, mas também no jeito de vocês estudarem, no jeito de vocês tratarem os amigos de vocês, amigas de vocês, naquilo que vocês têm aspirado como sonhos para a vida de vocês, com a profissão que vocês querem exercer, no modo com que vocês usam a internet. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Apresentar permanentemente. Para vocês, adolescentes, oferecer o corpo como sacrifício é dizer: Senhor, minhas mãos te pertencem, meus lábios, meus pés, onde eu andar, meus caminhos, meu tempo. Vocês podem dizer isso, adolescentes? Tudo pertence ao Senhor. Isso é apresentar constantemente o corpinho de vocês como sacrifício vivo. O vosso culto ao Senhor. Glória a Deus, um culto racional, um culto consciente.
Sabe, não é uma emoção vazia. Quantos de nós, muitas vezes, nos deparamos com pessoas em busca de emocionalismo, arrepios, mas uma entrega que, de fato, aponta para a minha vida prática. Uma entrega que aponta para a minha vida prática. O verdadeiro culto não vai terminar quando a música acabar, quando o pastor terminar de pregar, impetrar a bênção, mas o verdadeiro culto continua. Apresentar permanentemente. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, ela fala algo que fala conosco. Os teólogos disseram assim: agora, sobre o evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um lugar, a um certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente nas assembleias. Todo momento, a nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Glória a Deus. O aniversário da UPA é um lembrete de que o maior ato de gratidão que vocês podem fazer não é apenas esse culto lindo, e vocês estão lindos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, mas uma vida entregue ao Senhor diariamente. Vocês estão me entendendo? Uma vida entregue, um culto constante, que não cessa quando a igreja fechar daqui a pouco. Mas a vidinha de vocês, onde quer que vocês forem, ser um culto. Glória a Deus. Por isso, amados irmãos, como eu disse, há uma motivação. As misericórdias do Senhor que já nos alcançaram. A sua graça, maravilhosa graça que nos alcançou. Então existe um chamado. Oferecer o corpo como sacrifício vivo a Cristo. Que implica em todo o nosso viver, todo o nosso andar, todo o nosso falar, todo o nosso pensar. Glória a Deus. E o resultado é uma vida que é um verdadeiro culto. É uma vida que é um verdadeiro culto entregue a Deus. Mas como viver essa entrega? Você pode estar se perguntando, adolescente, irmãos, amados irmãos, você que nos visita, familiar, mas como viver essa entrega num mundo que insiste em nos moldar, num mundo que insiste que nós tomemos sua forma, né? Como? Paulo, ele continua no verso 2. Não se conformem com esse século, mas sejam transformados. Por isso devemos ter uma mente renovada por Deus. Uma mente renovada por Deus. Não vos conformeis com este século. Como eu disse, conformar significa tomar a forma. Se eu pegar esse copo aqui e colocar no congelador, o que vai acontecer? Vai congelar. Se eu tirar, o gelo vai estar com a mesma forma, né? Vai estar no formato deste copo, né? Isso significa exatamente isso, tomar a forma de algo. Como a massa de bolo que a mamãe faz, tão gostoso, que fica no mesmo formato ali da forma. Paulo alerta, não deixe que o mundo dite o jeito de pensar, sonhar e de viver de vocês. Não deixe. O século aqui é todo sistema mundano, contrário a Deus. Tudo aquilo que o mundo impõe a você, o egoísmo, o relativismo, a busca pelo prazer a qualquer custo. É isso que o mundo tenta imputar em você, o culto à aparência. Sabe, as comparações. É isso que o mundo tenta empurrar a goela abaixo. Ele tenta empurrar a goela abaixo o tempo todo.
as redes sociais, filmes que vocês escolhem ver, músicas, até mesmo pressões que nós sofremos em nossos empregos, faculdade, na escola, na roda de amigos, não é? E o mundo tenta fazer com que nos conformemos, tomemos o molde do mundo, a forma do mundo, sabe? Nos adequemos, nos encaixemos aos moldes mundanos. Mas é como se Paulo dissessem: não aceitem ser massa de bolo na forma do mundo. Não aceitem ser massa de bolo na forma do mundo. É isso que ele está dizendo. Mas sejam originais. Originais em Cristo. Paulo disse: vocês são feitura dele. Vocês são feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para que vocês andem nas obras que ele preparou. Para que vocês andassem nela. Existe um caminho. Existe um caminho, amados irmãos, amadas irmãs. E ele continua: mais transformai-vos. Mais transformai-vos. E a palavra aqui que ele usa é metamorfose. Interessante que é a mesma palavra que o Novo Testamento usa lá em Mateus, para Mateus 17. A transfiguração de Jesus, onde Jesus resplandece como a luz do sol. Sabe, essa transformação implica a ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo, igreja. Que a igreja do Senhor fique cada vez mais, quanto mais o tempo passar, 51 anos, 60, 70, fique cada vez mais parecida com Cristo, até o dia em que Ele nos chamar. A ponto de resplandecermos o brilho de Cristo em nós, onde quer que formos. Não só no domingo à noite, mas em todos os dias da semana. Que o domingo seja um reflexo de tudo que já vivemos na semana. O santo ajuntamento do Senhor do domingo seja o reflexo do culto que já tivemos durante todo o nosso viver, durante a semana. Então, transformai-vos, metamorfose. Passem por uma metamorfose, para que vocês então possam refletir, transbordar a luz de Cristo na vida de vocês. Glória a Deus. Uma transformação profunda de dentro para fora, não é uma reforma. Aquela reforma que a gente faz no final do ano, uma infiltraçãozinha, comprar aquela tinta antimofo, vai ficar lindo, a casa vai ficar uma beleza para o Natal, para o Ano Novo. Mas depois a infiltração vai continuar. Mas é uma transformação de dentro para fora, uma transformação profunda. Para os adolescentes, os amados adolescentes, amada UPA, isso mostra que seguir a Cristo não é apenas mudar na frente dos pais, ou num dia lindo como esse, para agradar os pais, a liderança, mas também quando seus pais não estiverem perto de vocês. Lembrem-se que tem um pai lá do alto olhando para vocês a todo tempo. Não é só na frente dos líderes ou dos pais, mas ser transformado de verdade, na essência, metamorfose. Glória a Deus, pela renovação da vossa mente. Pela renovação da vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E mente aqui, amados irmãos, no grego ele aponta muito mais do que o centro das decisões e dos pensamentos, nous. Mas ele aponta para a capacidade, para verdades espirituais, de perceber a bondade de Deus e de odiar o mal,
de odiar o pecado, ter ojeriza pelo pecado. Reconhecer a bondade de Deus e odiar o mal. Isso é renovar nossa mente pelo Espírito, através da palavra de Deus. É trocar os pensamentos distorcidos que a todo instante vêm ali nos algoritmos por palavras que vêm de Deus, pela palavra, por bons relacionamentos cristãos, pela comunhão com os irmãos, sabe? Encher a nossa mente com coisas virtuosas, coisas que vêm do alto, sabe? Mas não é algo que você faz, que nós podemos fazer sozinho. E de fato é uma obra contínua do Espírito na nossa vida, amados irmãos. É uma obra contínua do Espírito em quem se entrega. Lembrando que essa carta é escrita para a igreja do Senhor. Tá bom? É uma carta escrita para uma igreja, por uma comunidade de salvos. Quando você passa mais tempo alinhando seus pensamentos com os memes da internet, legal, né? Fica rindo. Ou até mesmo conteúdos que falam de vaidade, de prazer, de sensualidade. Você não está... Você está, de fato, tomando a forma do mundo. Você está engolindo tranquilamente aquilo que estão oferecendo para você como um prato de manjar. Mas quando você enche sua mente com a palavra, com a oração, com bons relacionamentos, a sua vida então passa por essa metamorfose, essa transformação que Paulo está falando. Por isso, não se conforme com o mundo. Não se conforme com esse sistema mundano que tentam empurrar goela abaixo de vocês. Mas sejam transformados, passem por essa metamorfose e então permita que o Espírito Santo renove a sua mente todos os dias. Glória a Deus. Então, qual é o resultado de uma mente renovada? Qual seria o resultado de uma mente renovada? Paulo ele vai continuar dizendo: uma vida transformada que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o resultado. Numa vida transformada na prática. Na prática. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a consequência de uma mente renovada. Quando a mente é renovada, a vida não permanece a mesma. Há transformação real. E Paulo aqui ele usa o verbo experimentar. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é só saber qual é a vontade de Deus, é isso que Paulo está dizendo mais uma vez. Lembra que eu disse no início? Ortodoxia, ortopraxia. Não é só apenas saber a vontade de Deus. Mas ele colocou aqui, para que vocês experimentem. Para que vocês experimentem na pele qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma transformação que não é só teoria, mas que aponta, que resulta fatalmente na prática. No nosso modo de viver, no seu modo de viver, adolescente. Glória a Deus. Experimentar essa vontade boa, agradável e perfeita é provar que viver com Cristo faz a diferença nas escolhas de vocês, naquilo com que vocês estão se alimentando nas redes sociais, nas amizades de vocês,
no namoro de vocês para aqueles que podem, em todo relacionamento de vocês. A vontade de Deus, ela é boa. E boa por quê, amados irmãos? Porque ela vem de um pai amoroso, perfeito, de um pai que deseja o melhor para os seus filhos. O mundo vai tentar dizer para vocês que essa vontade é um aprisionamento. Talvez um amigo de vocês, um amigo dos amados irmãos vai dizer, não, mas ser cristão, eu vou perder meu tempo. Quantas coisas eu poderia fazer no mundo? Nossa, vocês são tão jovens. Vocês estão na flor da idade. Vão aproveitar lá fora. Mas não, o mundo diz isso. Mas de fato a vontade de Deus, ela é boa. Ao contrário do que o mundo diz, ela nunca rouba a alegria de ninguém. Mas ela nos conduz aos caminhos eternos. E não de morte. Por isso que a vontade de Deus, ela é boa. Ela é boa e é agradável. Agrada a Deus, e não somente isso, mas traz satisfação plena. Plena paz e satisfação, felicidade para aqueles que obedecem. Por isso que ela é boa e é agradável. Agradável porque coloca a vida no centro daquilo que realmente importa, que é Cristo. Por isso que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é perfeita. Ela é perfeita, ela é plena, ela não carece de mais nada para estar completa. Não carece mais nada, não necessita de mais nada para estar completo. Não falta mais nada, não precisa de ajustes. A vontade de Deus é perfeita. E ela conduz aos propósitos eternos. Vocês estão comigo, adolescentes? Amém? Ela conduz aos propósitos eternos. Diferente da nossa vontade humana, que é limitada, a de Deus nunca erra, nunca falha. Para os adolescentes inseguros sobre o futuro, e a gente falar em segurança, hoje todos nós ficamos. Olharmos os noticiários, é guerra, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, até fugiu da mente agora, Venezuela, e tantos outros países da Europa se armando, e a gente tem uma sensação de insegurança. O que vai ser do amanhã? Sabe? Mas existe um chamado a confiarmos. Confiar que Deus já tem um caminho preparado para cada um de nós. Deus, eu sei que é uma idade de insegurança, dúvidas, mas eu chamo vocês a confiarem no Senhor, que o Senhor tem um caminho para vocês, para cada um de vocês. Ao passo que o mundo já tem algo preparado para vocês, eu não posso mentir. O diabo tem um projeto para a vida de vocês. Dá até medo, né? Mas vocês foram chamados em Cristo. Vocês são feitura dele. Vocês são originais em Cristo. Vocês são nova criatura. Vocês são povo adquirido do Senhor. Essa é a identidade de vocês. Não aceitem outra que o mundo tente imputar em vocês. Glória a Deus. Mente renovada leva a uma vida transformada na prática. Essa transformação é de fato experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. A vida que se entrega, ela se deixa conformar, ela se conforma cada vez mais a Cristo. Então encontra a verdadeira felicidade naquilo que de fato importa. Glória a Deus. Assim, já estou caminhando para o fim.
Nesse aniversário da UPA, existe um convite. Um convite que soa tão audível quanto há 2000 anos atrás. Ofereçam as vossas vidas como culto. Deixem Deus renovar as suas mentes. E então vivam a transformação que prova o quanto a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. O aniversário da UPA não é apenas uma data no calendário, amados irmãos. Este domingo, que não seja apenas um domingo, mais um domingo, que a gente vem, coloca a nossa roupa bonita e vem para a igreja. Mas sim, é oportunidade para nos perguntarmos essa noite em quem estamos nos tornando. Estamos nos conformando ao mundo ou sendo transformados por Cristo? É uma pergunta que devemos fazer nessa noite. Porque Deus não quer um culto apenas nessa noite. De domingo a domingo na sua vida. Conforme Paulo nos exorta, Ele quer a nossa vida inteira como culto. Ele quer toda a nossa vida como culto. Ele não pede que você mude sozinho, mas deixar que o Espírito renove a nossa mente. Igreja do Senhor. Ele não promete uma vida sem desafios. Eu sei como... Já fui adolescente, não parece? Mas eu sei como a vida de adolescente é desafiadora. Ele não promete uma vida sem desafios, mas Ele promete uma vida com propósito. Como o presbítero pregou aqui, uma vida com foco. Uma vida centrada em Cristo. E lembre-se que o mundo, o inimigo de nossas almas, constantemente vai nos tentar tirar desse foco. Mas então Ele nos chama a experimentar, viver uma vida com propósito e experimentar essa vontade boa, agradável e perfeita. Adolescentes, líderes, irmãos e irmãs que nos visitam nessa noite. O maior ato de gratidão que podemos dar a Deus nesse aniversário é dizer: Senhor, toma minha vida como sacrifício vivo. Renova minha mente. Transforma, muda a minha história. Você que nos visita nessa noite, possa estar tão distante, tão afastado dos caminhos de vida do nosso Senhor. Mas eu digo a você que não há quem possa ficar longe demais, que não possa ser alcançado pela maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependa-se, volte-se para Cristo e viva uma vida que de fato, com uma mente renovada, uma vida transformada. Glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um ano de nossa amada UPA da primeira igreja de Jardim Primavera. Obrigado, Deus, por suas misericórdias
que se renovaram e nos sustentam até aqui. E sustenta essa amada igreja. Queremos entregar nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Pedimos, renova nossa mente, Pai. Tira de nós aquilo que é moldado pelo mundo, Senhor, e coloque em nós os Teus pensamentos, Deus. Transforma a nossa história, Senhor Deus. Transforma a nossa história, Pai. Queremos experimentar a Tua vontade, boa, agradável e perfeita. Recebe, Pai, esses adolescentes. Toma o futuro deles, Deus. Os sonhos deles, Pai. Acima de tudo, Deus, que eles sejam uma geração com mentes renovadas e vidas de fato transformadas, a fim de refletir a Tua luz, resplandecer onde quer que eles forem, não apenas num domingo, mas em toda a vida deles, Pai. Todo o caminhar, ao estudar, voltar para casa, ao se relacionar com os amigos. Deus, eis aí a nossa igreja, a Tua igreja, Pai. Desejamos ser transformados, renovados por Ti, Deus, constantemente. É em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço.